Eu fui dessa igreja muitos anos, então eu posso dizer o que se passava ali dentro, o que é de fato verdade, o que é de fato mentira. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Evolução. Caso você esteja aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. E não passe por esse vídeo sem deixar o seu like. Não esquece de deixar o like não, tá bom? É muito importante fazer o seu comentário, compartilhar e compartilhar muito. Todo mundo aqui do meu canal sabe que eu falo muito sobre obra social, sobre ajudar o seu próximo. E Deus colocou isso em meu coração, acho que desde quando eu tinha a idade do meu filho, eu tinha isso de ajudar. Só que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E como a gente está se tornando conhecido na internet, tem vários pedidos de ajuda. Ontem mesmo eu recebi um pedido inusitado de uma pessoa conhecida e que eu sei que é verídico. Disse que a sua mãe precisava de sonda, que ele pegava, sabe, essa sonda gratuitamente, só que esse mês não deram e custa R$500, ele estava desesperado. Na verdade não é R$500, é bem mais, só que uma pessoa que não estava usando estava vendendo barato por R$500. Eu não sei se essa pessoa ganhou, né? Porque se ela ganhou, o justo, né, seria a pessoa também passar para frente doando. Mas eu acredito que não, que a pessoa comprou e estava vendendo mais barato. E eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para estar ajudando? Porque eu não tenho esse dinheiro para dar. Só que graças ao meu bom Deus, a pessoa mandou uma mensagem hoje falando, Wendel, eu já consegui. Olha para você ver como que vale a honestidade das pessoas, né? Mas mesmo assim, nós temos outros projetos e outras obras para cumprir. Então, ajuda o nosso canal fazendo a sua colaboração. O nosso Pix é o meu e-mail, que vai estar fixado os nossos comentários na descrição do vídeo, tá? E é tudo minúsculo, não coloca nenhuma letra maiúscula, senão vai dar erro. E você pode ajudar também adquirindo as nossas camisetas e ir embora para o céu. O link para você adquirir as camisetas também estará fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. R$1 que você colaborar pode fazer grande diferença. Ajuda o nosso canal. Eu sei que o assunto hoje do nosso vídeo pode não agradar muitas pessoas, principalmente pessoas religiosas. Eu sempre falo isso. Eu não me canso de falar isso porque é o que mais tem dentro das igrejas. Eu costumo dizer que as igrejas hoje em dia é um povo doente, é um povo cheio de si, cheio de regras que o homem criou. Eu, antes de estar nessa igreja que eu estou frequentando hoje, eu estava procurando igreja, sabe quando você fala, meu Deus, qual é o lugar que eu tenho que ficar? E eu fui parar numa igreja em que eu amei a igreja, amei. Amei a igreja assim, meu filho também amava, né, filho? Sim. A igreja. Para jovens, sabe? Tinha cultos maravilhosos. Não tinha um dia que a gente não ia, que a gente não se encantava com a igreja. Só que a igreja tinha um modo de trabalhar em que, para mim, não servia. Eu não estou aqui dizendo que ela é errada ou que ela é certa, mas para mim não servia. Por quê? Porque ela só pregava bênçãos financeiras, principalmente financeiras. Wendel, você é contra a igreja pregar a bênção financeira? Não, eu não sou. Eu sou contra uma igreja. E quem sou eu também para ser contra alguma coisa, né? Eu não sou a favor, não me serve, não serve para mim. Uma igreja que só prega isso, que não prega a salvação, que é o principal, que não prega o pecado, porque a vida não é só bênção, temos o porvir, temos a salvação, Jesus Cristo, a volta do Senhor. Então quando eu me deparo com a igreja assim, eu falo, não, ela é boa demais, é tudo muito legal, mas para mim eu não quero, porque eu não é o que eu busco. Só prosperidade mesmo. Não dá, não serve para mim. É claro que eu e você, quem é cristão sabe que é muito difícil uma pessoa procurar uma igreja por livre e espontânea vontade. Geralmente, as pessoas procuram igrejas porque estão precisando, ou estão passando por dificuldade financeira. O principal, acho que a maioria das pessoas buscam quando está
bem apertada, né? bem apertada a situação. Outros por causa de doença, outros por causa de tristeza. Oh, falamos junto. Tristeza, restaurar casamento. Ou seja, é como a igreja, eu sempre falo, né? É um hospital e as pessoas vão no hospital quando estão doentes. E existem igrejas que usam estratégias para trazer essas pessoas para si. Não acho errado. As pessoas, elas confundem muito a prosperidade com a salvação. Tem pessoas que carregam dentro de si que o rico não herdará o reino dos céus. Tudo por causa de uma passagem bíblica que diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas se você for ler a Bíblia, né, não só aquilo que lhe convém, o que mais tem são pessoas de Deus prósperas e riquíssimas. Será que elas não herdaram o reino dos céus? Então, ser rico não é pecado. O pecado é onde está o seu coração. Isso sim é pecado, porque tem pessoas que o coração, infelizmente, está no dinheiro. Muitas pessoas não conseguem a prosperidade porque Deus sabe que ela vai se desvirtuar, que ela vai deixar a sua essência, se corromper ao verdadeiro cristianismo. E tudo que um cristão tem de mais precioso é a sua salvação. E eu quero passar para vocês aqui hoje uma experiência que eu tive dentro da igreja mais rica do Brasil, em que essa igreja, todo mundo que via as suas pregações e os seus testemunhos levavam a crer que impossível ir para essa igreja e não me tornar rico também, porque essa era a forma que essa igreja se encontrava para chamar o público dentro da igreja. E eu quero falar de mim. Eu sei que você pode ser contra, eu sei é um problema, assim, sabe, de cada um. Cada um tem a sua visão e a sua forma de pensar. Eu só peço que você não me condene pela forma que eu penso. Eu fui dessa igreja muitos anos, então eu posso dizer o que se passava ali dentro, o que é de fato verdade, o que é de fato mentira. E de uma coisa eu posso te afirmar com toda certeza, eu conheci Jesus Cristo ali dentro. É complicado, né? É complicado. E esses dias eu tive uma das grandes experiências, uma das grandes sensações, que foi ir novamente nessa igreja. E meu coração acelerou, levei o meu filho, falei: filho, foi aqui, neste lugar, que eu conheci o Senhor Jesus. Foi aqui nesse lugar que o meu coração foi transformado. Foi aqui neste lugar que eu conheci o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Wendel, que igreja é essa? Antes disso, eu gostaria que vocês vissem essa igreja, para a gente voltar a nos falar. Dá uma olhada aí. Eita, nós, Senhor! Será que você lembra de alguma coisa aqui, hein? 1421. Meu Deus, que sensação, Senhor! O que eu vi dentro dessa igreja? Eu vi cego enxergar. Eu vi paralítico andar. Ah, Wendel, foi teatro? Não foi, porque quem cuidava
de uma dessas pessoas que foram curadas, era eu. Eu acompanhava. Tinha pessoas que nem de São Paulo vinha para fazer as correntes da igreja. E eu acompanhava, porque eu fui obreiro, eu quase fui um pastor dessa igreja. Eu vi pessoas que chegaram dentro dessa igreja sem nada e ter a vida assim próspera de andar de helicóptero, de navio e de mansões e mansões. Uma das experiências mais incríveis que eu tive e que eu posso afirmar para vocês é que essa igreja realmente ela trabalhava muito a prosperidade das pessoas. Mas não era só isso. Porque antes de ensinar a pessoa a ser próspera, pelo menos na época em que eu frequentei, eles afirmavam sobre o pecado. Eles pregavam sobre a salvação. Eles pregavam sobre a volta do Senhor Jesus. Em que muitas igrejas que pregam prosperidade eu não via. Então essa essência ela ficou dentro do meu coração e ela permanece até hoje. Ah, Wendel, mas você ganhava dinheiro? Não, nunca ganhei R$1. Muito pelo contrário. A gente, como obreiro, a gente batia de porta em porta, pedindo alimento para fazer cestas básicas e doar para os necessitados. Sabe quando o peixe ele vai na isca e é fisgado? O trabalho antigamente era assim. Muitas pessoas iam com o olho, sabe, fixado naquilo que passavam para eles, aquela vida próspera, cheia de bênção. E essas pessoas eram fisgadas pelo Evangelho, porque existia um tratar na vida dessas pessoas. Não era somente a prosperidade. Eles trabalhavam o espiritual, a libertação e a salvação da vida dessas pessoas. Inclusive falavam para elas: não tem como você ser próspero se o seu coração estiver no dinheiro e não estiver no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem o melhor para te entregar, porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas, mas antes de você pegar a sua herança do Senhor, você precisa ter uma vida transformada. O velho homem tem que morrer e você tem que se tornar uma nova criatura, porque até então você era, como que eu digo, criatura do Senhor Jesus, e você precisa passar a ser filho do Senhor Jesus para herdar a sua herança. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus conhece muito bem, é o nosso coração. Nós podemos até fingir sermos novo, sermos uma nova pessoa, mas só Deus é que conhece o nosso coração. E muitas dessas pessoas que eu presenciei, não foi de ouvir falar de alguém que, fulano de tal, notícias que vai saindo fofoca, de boca a boca, ou fofoca. Eu vi com os meus olhos pessoas muito abençoadas, que eram criaturas e tornaram-se herdeiros e realmente herdou. Inclusive uma delas era eu. Wendel, se a igreja é tudo isso, o que você não está lá? Por que você saiu de lá? O que te levou a sair da igreja? Conforme os anos foram passando, as direções também ali foram mudando. Antigamente, para você ser um pastor da igreja, você poderia ter filhos. Hoje não, hoje eles têm que fazer vasectomia para se tornar um pastor. Não que eles não obrigam a pessoa a fazer vasectomia, mas se você quiser ser pastor, você tem que fazer a vasectomia, ou seja, se não fizer, você não passará a ser pastor. E por que muitos Wendel quer ser pastor? É verdade que é por causa de muito dinheiro que eles ganham? Engana-se. Eu vi tantos pastores ali que moravam num quartinho no fundo da igreja. Aí quando eles se casam,
geralmente eles ficam ou de auxiliar em alguma igreja, eles recebem uma ajuda de custo. Gente, eu vi, pelo menos na minha época, eu posso afirmar para vocês categoricamente que era assim. Eu não estou inventando nada não, porque eu convivi, eu presenciei, tá? Então não é buchichinho, fofoquinha, igual meu filho disse, que chegou até mim, não. E a ajuda de custo era somente para pagar o aluguel quando não era dentro da igreja, talvez a igreja tinha alguns cômodos em cima e as pessoas moravam lá em cima, ou era aluguel, era apartamento simples. Bispo, eu vi bispo com nome já dentro da igreja, com apartamento simples. E um carro, o carro não era da pessoa, o carro era no nome da igreja, mas que o bispo precisava para se locomover, de ir nas igrejas, fazer as obras que o Senhor Jesus. E muitos desses pastores que eu vi se desligar da igreja, não levava nada. Ainda, mas o que o bispo faz com o dinheiro da igreja? Aí eu já não sei, não cabe a mim. Eu estou falando do que eu vi. Eu não posso falar, por exemplo, do bispo Edir Macedo, porque eu não convivi, não fui muito próximo a ele. Então eu posso falar dos que eu convivi, daqueles que eu... Você conviveu, que você teve ali você pôde uma aproximação, exatamente, né? E outra coisa que me levou a sair da Igreja Universal foi quando eu ouvi o bispo Macedo dizendo que era a favor do aborto. Então, certas coisas ali... eu falei, meu Deus, eu não sei até que ponto eu posso continuar. Porque não adianta, gente, a gente ficar numa igreja e ficar descontente, né? Discordando da igreja. Eu não estou aqui para dizer qual igreja que é certa, qual igreja que é errada. O vídeo mesmo anterior eu falei da igreja Deus e Amor, é uma igreja que não me agrada. Então eu vou ficar numa igreja que não me agrada? Wayne, mas você está querendo se agradar? Não, dentro da palavra do Senhor Jesus, né? Dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu confio. Eu sempre ouvi muito falar, a gente conhece a árvore pelos frutos que elas dão. Só que hoje o mundo está tão conturbado, está tão estranho, porque as igrejas hoje, inclusive as igrejas do amor, estão dando bastante frutos, né? Porque os gays estão tudo indo para lá. Sim. E a igreja não acaba. Eu tenho uma convicção dentro de mim que nós estamos no fim dos tempos, e quando nós temos no fim dos tempos, é necessário que isso aconteça. Então essas igrejas não vão cair por terra agora, porque Jesus vai voltar, é necessário. A palavra de Deus, ela não pode voltar atrás, ela tem que se cumprir, Deus tem um propósito na vida de cada um. Cada um tem o seu propósito, é diferente um do outro. Eu conheci a Igreja Universal para que acabasse a minha religiosidade, que eu carreguei por tantos anos, doutrina de homens, para que eu conhecesse o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Não necessariamente para que eu continuasse ali na Igreja Universal, como se fosse assim, vai e faça a obra. Você sabe o caminho que você tem que seguir. Então eu passei por várias igrejas para adquirir essas experiências e estar aqui falando com você hoje. E eu digo mais, Wendel, você não quer ser próspero? Você não tem isso dentro do seu coração? Tenho. Tenho porque eu tenho muita necessidade em ajudar. Eu gosto muito de obra social. Se eu pudesse, eu teria um orfanato, eu teria um asilo. E pessoas também, sabe, como a gente tem feito. E isso leva dinheiro. E eu sozinho não sei. Então, a prosperidade vai me ajudar a fazer isso, né? E carregue dentro de si uma coisa. Busca primeiro o reino dos céus. Sim, e as demais coisas serão acrescentadas. Depois a prosperidade. A prosperidade, se tiver que vir, ela virá. E a prosperidade, caso venha, é para se abençoar. Não é para você pegar para si e colocar ali num pedestal aquela sua riqueza e se vangloriar disso. Porque o único nome que tem que ser glorificado é o nome do seu Pai, de Jesus Cristo. E não perca o seu foco, não. Não perca, não. Porque o tempo está próximo e quanto mais vida você alcançar para o Senhor Jesus, mais
pedrinhas, eu costumo dizer isso, preciosas vai ter na sua coroa lá no céu. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.